Meus irmãos, eu tenho no meu coração uma carga relacionada à palavra do Senhor, que eu nem diria que ela seria propriamente uma pregação, mas seria um estudo da palavra do Senhor. E é 1 João. E eu pretendo usar esse texto, 1 João, não sei se todo o livro, toda a carta, né? Ao invés de ler e depois ir falando, eu pretendo ir lendo e a gente vai meditando. Mas eu tenho um ponto específico que é o ponto que eu queria dar mais ênfase. João tem alguns pontos específicos. Eu vou citar pelo menos 3, mas nós temos, eu fiz algumas anotações para que eu não esquecesse de alguns pontos principais que eu fiquei meditando durante o estudo. Mas João, nessa carta que ele escreve, ele tem pelo menos 3. Deixa eu só botar aqui gravando. Pronto. Eu tenho pelo menos 3 pontos, que seria talvez os 3 pontos principais, embora tem outros ensinos, tem outros temas que poderíamos tirar ali, mas um dos pontos principais que João vai tratar aqui tem a ver com luz e trevas, né? Ele vai deixar claro que não há compatibilidade com luz e trevas, ou nós somos em luz ou em trevas. Outro ponto que João vai deixar claro aqui é o amor aos irmãos, que se não houver esse amor aos irmãos, nós também não amamos a Deus. Isso é impossível, não tem como juntar essas duas coisas. E o outro ponto, que João escreveu essa carta num momento em que estava acontecendo uma heresia dentro da igreja. Então, meus amados, heresia, falsos profetas e problemas não é coisa do nosso século só, ele já começa desde o princípio. Então, se tem problemas na igreja, seja eles quais forem os problemas que vêm acontecer, ou as decepções que a gente vem a ter com homens, sejam pastores, sejam diáconos, líderes, sejam irmãos com irmãos, esses problemas já são antigos. E a Escritura diz que os escândalos vêm, porém ai daqueles por qual os escândalos vêm, né? Jesus já havia advertido sobre essas coisas, e se você prestar atenção nas cartas, você vai ver que esses problemas já existiam também na igreja, né? Paulo mesmo, quando ele escreve aos Gálatas, ele fala que ele admirava que tão cedo os irmãos já estavam passando do verdadeiro evangelho para um outro evangelho. E olha que o evangelho tinha terminado de sair do forno, digamos assim, né? A maioria dos apóstolos ainda estavam vivos, e já havia igreja se desviando do evangelho. E se nós formos estudar a história da igreja, nós vamos ver que essas coisas aconteceram em todos os séculos. Mas também uma coisa é certa: em toda a época da igreja sempre existiu aqueles que eram fiéis ao Senhor, né? Então eu queria animar os irmãos a não pender os seus olhos para os homens, mas penderem para o Senhor, né? Para olhar para o Senhor. Claro que nós necessitamos de pastores, de diáconos, de líderes, de fidelidade um com o outro, de referências, mas sempre a nossa referência é o nosso sumo pastor, e a ele devemos confiar, e para ele devemos manter os nossos olhos, e a ele devemos nos animar, porque ele é fiel, e ele vai cumprir todas as coisas que ele falou. Lá em Apocalipse, ele diz que, João, lá no capítulo 22 de Apocalipse, diz: escreve essas coisas que elas são verdadeiras. E disse mais, no versículo 6 do 22, ele fala assim: tudo está feito,
né? Mesmo as coisas ainda não tendo acontecido, ainda tem muitas coisas por acontecer, mas Deus soberano e eterno, por não estar preso a tempo e espaço, Ele pode dizer: tudo está feito, mesmo que ainda para nós não esteja feito. Então isso mostra a fidelidade de Deus, quando Ele diz para João, já no final do Apocalipse, dizendo: João, ó, todas essas coisas que eu revelei são fiéis e verdadeiras. E ainda digo mais, tudo está feito, ou seja, Deus está garantindo que tudo o que Ele disse vai se cumprir. Então se anime, meus irmãos, nessa palavra. Nós servimos a um Deus verdadeiro, fiel. Não é vacilo dos homens, não é pecado, não é apostasia que deve afetar o nosso coração e tirar o nosso foco do Senhor, porque Ele é fiel e verdadeiro. Então vamos seguir nessa fé, nessa caminhada, nos animando, edificando um ao outro, nos enchendo da presença, da graça do Senhor, e fazermos parte daqueles que hão de herdar a vida eterna, que sejamos daqueles que vamos ser os remanescentes, né? Daqueles fiéis, né? Igual quando Elias estava lá: Senhor, só fiquei eu. O Senhor falou: não, Elias, tem mais 7.000 aí que não se dobraram a Baal. Deus sempre teve seus remanescentes. Então se anime nisso, meus irmãos, não se deixem abalar ou se abater qualquer circunstância que você venha viver no seu relacionamento com os irmãos, com a igreja de forma geral. Mas a minha palavra mesmo, dentro do texto da primeira carta de João, o meu peso maior dessa palavra, ela vai estar focada dentro do amor aos irmãos. Por isso eu gostaria mais de enfatizar isso. Tem a questão da luz e trevas, tem a questão da doutrina, uma doutrina errada que estava acontecendo no meio da igreja, que eu creio que nós não temos esse problema entre nós, né? Que João vai dar muita ênfase de que Jesus vem em carne. E nós aqui, eu não creio que a gente precisa ficar batendo nessa tecla, porque nós sabemos que Jesus veio em carne. Nós não temos aqui nenhuma dificuldade com isso, em saber que Jesus, Ele se encarnou, nasceu de Maria, cresceu, viveu, aos 12 anos foi encontrado lá no templo, aos 30 anos foi batizado, fez seu ministério, morreu na cruz. Ele foi 100% Deus, 100% homem. Nós sabemos disso, nós não temos essa heresia em nosso meio, o que estava acontecendo naquela época, né? Sabemos também da questão de luz e trevas. Claro que eu vou dar um pouco de ênfase também, mas não creio que há essa dificuldade em nosso meio. Mas eu temo muito pelo distanciamento do nosso amor uns para com os outros. Isso eu temo muito, porque essa é uma das marcas da volta de Cristo. Jesus fala assim: por esfriar o amor, né, de muitos, pela multiplicação da iniquidade, né? O amor de quase todos, não é isso, Cláudio? De muitos esfriarão. Alguma tradução fala de quase todos, né? Alguma tradução fala de quase todos se esfriarão. Então, essa é uma marca dos últimos dias de Jesus. E o meu temor é que o nosso amor entre nós, entre você e seu irmão do lado, a sua irmã do lado, que está atrás, na sua frente, entre nós, o meu temor é que isso possa vir a ser contaminado por causa dos nossos relacionamentos. Amados, a Escritura diz que nós somos edificados como pedras o quê? Vivas. Está escrito, não lembro agora o endereço, mas acho que é Paulo que escreve sobre isso. Fala assim, que nós somos edificados como pedras vivas, né? Olha só essa construção. Aqui é bom que não tem muito reboco. Como é que ela foi construída? Com blocos, né? Um bloco em cima do outro. Então as marcas ali, né? Carlos Magno está aí? Cadê Carlos Magno? Está aqui? Carlos Magno está não? Ah, tá não? Mas a filha dele serve, a Bruna. Não é difícil edificar com blocos tão quadradinhos, né? Um em cima do outro é fácil. Agora edificar com pedras vivas, ou com pedras, vamos botar pedras no início, porque eu estou fazendo uma comparação. Uma pedra é maior que a outra, uma é pontuda, uma é mais cheinha, a outra é mais fininha, outra é comprida, outra é curta. Aí você imagina lá naquelas épocas que não existia o tijolo, ou talvez ainda não tinham pensado nisso, como era difícil fazer uma construção, trabalhar com pedras, uma diferente da outra, né? Porque se
todos fossem iguaizinhos esses blocos, fica fácil, o pedreiro vai botando um em cima do outro, rapidinho ele faz uma parede. Agora, se você entregasse um caminhão de pedra para ele, uma pequenininha, uma grande, uma pontuda, uma larga, uma fina, outra grossa, e ele olhasse aquele montão de pedra e quisesse fazer uma parede, olha a dificuldade que ele teria para fazer essa parede. E a Bíblia diz que nós não somos edificados como tijolos vivos, ela diz que nós somos edificados como pedras vivas. Então nós vamos ter dificuldade mesmo, nós vamos ter gente pontuda, gente de um jeito, gente do outro, e nós precisamos aprender a amar uns aos outros, independente dessas diferenças como nós temos, porque ela está na Escritura, fala que nós somos edificados como pedras vivas. Pedras são diferentes uma da outra, não é igual bloco ou tijolo, que é tudo, né? Seria perfeito se eu vivesse só eu e Jesus numa ilha, né? Que beleza, Jesus não ia me chatear, ele ia me amar em tudo, perdoar todas as coisas, não ia me ofender, seria maravilhoso, mas não é assim. Jesus botou: se você quer viver comigo, você tem que estar no meu corpo, e o corpo é a igreja, e elas são pedras vivas. Você vai encontrar gente de todo tipo, mas você precisa amar. Porque se você não amar um ao outro, você não faz parte da minha vida. Esse, para mim, é o tema principal de 1 João. Claro que João trata de outros temas, mas eu queria trazer muito essa palavra aos irmãos, no ânimo de a gente nos renovar, porque, amados, não há opção. Ou nós amamos uns aos outros, isso é mandamento, isso não é opção, isso é mandamento, né? Isso é imperativo, não é para você. Se você achar que não dá, eu quero dizer que não dá para você ser filho de Deus. Se você achar que é difícil, eu entendo que é difícil mesmo. Eu acho que a cruz não foi fácil para ninguém, nem para Jesus. Se fosse fácil, ele não teria insistido com o Pai: passa de mim esse cálice. Ele não teria suado gota de sangue. Foi difícil, mas ele não desistiu. Então, é difícil mesmo, com certeza é difícil. É difícil eu amar os irmãos, é difícil os irmãos me amarem, mas é necessário que nós abramos mão e seguimos esse caminho. Mas vamos à Escritura. Eu vou lendo e acrescentando alguns textos aqui. São tantos textos, acho que eu não vou usar todos pelo tempo, mas eu queria pelo menos dar muita ênfase a isso. Os irmãos, então, se quiserem seguir junto comigo aí, 1 João, a gente vai lendo e até o tempo permitir aqui, né? Não vou passar das 2 da tarde para ficar tranquilo, mas é brincadeira, senão vocês vão deixar de me amar, entendeu? Mas 1 João diz assim: o que era desde o princípio, o que temos ouvido e o que temos visto com os nossos próprios olhos, e o que contemplamos e as nossas mãos apalparam com a respeito do verbo da vida. Então João está falando da pessoa de Jesus, o que era desde o princípio. Ele usa aquele texto, João 1, que diz: no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Se buscarmos em Gênesis 1:1, fala: no princípio criou Deus os céus e a terra. Aqui está fazendo uma junção do princípio da criação com o princípio da obra de Jesus em carne. Então João vai mostrar que a obra de Jesus em carne na criação é maior do que toda a criação. E João vai dando essa ênfase, o que era desde o princípio, ou seja, falando acerca de Jesus, que temos ouvido e o que temos visto. Então eles não só ouviram, como eles viram, eles com os nossos próprios olhos, que contemplamos e as nossas mãos apalparam com respeito ao verbo da vida, falando a Jesus. João foi um dos que teve a oportunidade de ver, de ouvir e de apalpar, de tocar. Nós não tivemos essa oportunidade, mas Jesus disse: bem-aventurado aqueles que não viram e creram. Ele falou para Tomé, quando Tomé falou: eu não vou crer se eu não ver, se eu não tocar. E quando Jesus aparece a segunda vez, a primeira vez que Jesus apareceu entre os discípulos depois da ressurreição, Tomé não estava presente entre os apóstolos. Na segunda vez, uma semana depois, Jesus aparece de novo e Tomé estava, e Jesus já vai direto para Tomé falando: Tomé, está aqui, ó, toca nos cravos, mete a mão no meu lado. E Tomé creu naquele momento. Ele disse: Senhor Deus e Deus meu. E Jesus disse para Tomé o que? Tomé, você creu porque você viu, mas bem-aventurado aqueles que não viram
e creram. Então nós fazemos parte desse, que nós não vimos, mas nós cremos. Nós não apalpamos, mas nós cremos. Mas João não, João é uma testemunha ocular, e ele está falando que os nossos olhos viram, né? Que as nossas mãos apalparam, que nossos ouvidos ouviram, eles ouviram direto da fonte, né? E ele falou do verbo da vida, e a vida se manifestou, ou seja, ela se manifestou, ou seja, Jesus veio, ele se tornou em carne, né? Então ela se manifestou, ele veio em carne, Jesus nasceu, Jesus fez o seu ministério, ele morreu na cruz. Então essa vida foi manifestada, e nós temos visto e dela damos testemunho, e vos anunciamos a vida eterna, a qual estava com o Pai e foi manifestada. Então Jesus, ele estava com o Pai e ele desceu, ele se manifestou. E João falou que é disso que eles estão anunciando. E João já havia escrito o Evangelho. Quando João escreveu essa primeira carta, ele já havia escrito o Evangelho de João. Ele já havia pregado o Evangelho. E João está dizendo para os seus leitores: nós anunciamos isso. Quando ele fala nós, ele está se referindo a ele e os demais apóstolos. Nós estamos anunciando a vocês essa vida que nós ouvimos, nossos olhos viram e nossas mãos apalparam, ou seja, nós somos testemunha oculares, autêntica do verbo da vida. E aí ele continua, ele fala assim: o que temos visto e ouvido, anunciamos a vós outros, para que vós igualmente mantenhais comunhão conosco. Então João está anunciando isso para que tenha comunhão. A igreja precisava ter comunhão, ele queria que essa comunhão fosse com todos, com ele também, com os apóstolos também. Ele fala assim: ora, a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo. Então você vê que João, ele tem a humildade de, mesmo ele como apóstolo, ele se incluir entre os irmãos, ele não se coloca como maior, ele fala ele se coloca como testemunha ocular, mas ele fala assim: ora, a nossa comunhão, ele se inclui como igreja, como irmão, a nossa comunhão é com o seu Filho, com o Pai e com o seu Filho Jesus. Essas coisas, pois, vos escrevemos para que a nossa alegria seja completa. Para quê? É porque essa comunhão é que seria a alegria completa. Amados, a nossa comunhão é a alegria completa, mas não a comunhão qualquer, não a comunhão com raiz de amargura, de rejeição um ao outro, de passar de longe, de não se relacionar. Nós precisamos, meus amados, assim, compreender a graça de Deus, o corpo de Cristo, pela manifestação de Cristo na cruz, que nos uniu no amor que Ele teve com a sua igreja. E sem esse amor um para com os outros, não há comunhão com o Pai, nem com o Filho. E nós vamos ver isso durante as Escrituras. Ora, a mensagem que da parte dele temos ouvido e vos anunciamos é essa: que Deus é luz e não há nele trevas nenhuma. Se dissermos que mantemos comunhão com ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Ou seja, não há como, não tem compatibilidade se nós andarmos em trevas e dissermos que temos comunhão com Deus. Se você tem trevas no seu coração, se há um pecado que você não confessou, quando eu digo assim, não é você vir aqui de qualquer jeito confessar seus pecados, mas se há coisa escondida no teu coração, se há algo que você não manifesta, não coloca na luz, para que haja cura, para que você seja liberto desse pecado, se você tem um pecado de estimação, se você fica se mantendo naquilo, a Bíblia diz que não há essa compatibilidade, que ele fala assim, se disser, verso 5, ele diz: a mensagem que temos da parte dele, ou seja, da parte de Jesus, e temos ouvido e vos anunciamos, ou seja, ele está dizendo, tudo aquilo que nós ouvimos de Jesus, essa é a mensagem que nós temos da parte de Cristo Jesus, é que Deus é luz, e não há nele trevas nenhuma. E se dissermos que mantemos comunhão com ele e andarmos em trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Então, se nós tivermos alguma trevas em nosso meio, em nosso coração, em nossa vida, a Bíblia está dizendo que nós somos mentirosos
quando nós dissermos que temos comunhão com Ele. Verso 7: se porém andarmos na luz, como Ele está na luz, como Jesus está na luz, Jesus é luz, Ele diz que é a luz do mundo, Ele diz que nós precisamos ser luz. Ele fala: mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. É muito comum às vezes você ver parte desse versículo: o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Eu já vi isso em traseira de caminhão, já vi isso em plástico no carro. O sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Mas isso isolado, ele isolado não é uma verdade. A verdade, ela está contida no que vem antes, né? Se porém andarmos na luz, então para que o sangue de Jesus nos purifique de todo pecado, eu preciso andar na luz. Que o verso 7 diz: se porém andarmos na luz, como Ele está na luz. Então eu preciso andar na luz, não pode ter trevas na minha vida. Ele diz assim: aí mantenhamos comunhão uns com os outros, porque a única condição de nós mantermos comunhão uns com os outros é se nós andarmos na luz. Se tiver trevas, não há comunhão entre nós. Pode haver até amizade, amiguismo, pode haver até participação na igreja, um monte de coisa pode acontecer. Podemos nos alegrar, fazer um churrasco junto, bater papo, sorrir, mas se tiver trevas, não há comunhão. A comunhão só existe quando há luz. E a palavra de Deus diz: se nós andarmos na luz, como Ele está na luz, aí sim nós temos comunhão com o outro. E aí o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Então, para o sangue de Jesus purificar de todo pecado, eu preciso andar na luz. E isso gera comunhão, e isso gera purificação. É isso que a Escritura está dizendo. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos, e a verdade não está em nós. Se confessarmos nosso pecado, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não temos cometido pecado, fazemos-lo mentiroso, a sua palavra não está em nós. Então, meus amados, nós precisamos rever como está o nosso coração. Se há alguma treva, se há algo escondido, se há algo não revelado, não confessado, isso impede você de ter comunhão com Deus. Isso impede você de ter comunhão com a igreja. Isso impede que o sangue de Cristo Jesus te purifica de todo o pecado. Essas coisas, elas estão ligadas. E o verso 10 fala assim: se dissermos que não temos cometido pecado, nós fazemos-lo mentiroso. Ou seja, você está dizendo que Deus é mentiroso. Porque se você disser que não tem cometido pecado, você está contra as Escrituras, porque as Escrituras diz que nós somos pecadores, que toda a raça a partir de Adão, ela se corrompeu. Então esse estado pecaminoso, se nós negarmos a existência desse estado pecaminoso nosso, se nós dissermos que nós não temos cometido pecado, nós estamos dizendo que Deus é mentiroso, porque essa natureza, ela está assim em nós. Ela está assim em nós. E se nós dissermos que nós não temos cometido pecado, é como se nós disséssemos assim: Deus está mentindo, porque as Escrituras diz o contrário. E o verso 12 diz: filhinhos meus, essas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo justo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelo do mundo inteiro. Ou seja, o pecado, meus amados, ele precisa, ele deve ser um acidente de percurso. Nós devemos ter a marca de uma vida santa, de uma vida comprometida com o verdadeiro Evangelho, com a luz de Cristo. E o pecado, quando João fala assim: filhinhos meus, essas coisas eu escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, caso alguém peque, se por acaso acontecer,
né? Se você tropeçar, ele disse, nós temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo o justo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelo do mundo inteiro. Quando fala aqui do mundo inteiro, dá a conotação de todas as tribos, todas as raças, ou seja, a obra de Cristo alcançou a todos. Por quê? Porque nesse tempo ainda existia na mente muito aquela conotação só do povo judeu, só do povo de Israel, mas Cristo abriu isso para o mundo inteiro, ou seja, todas as nações, todas as raças, tribos foram alcançadas. Todos aqueles que creem, o mundo inteiro, dentre os que creem, alcança de Cristo Jesus essa propiciação, ou seja, essa substituição. Cristo foi a nossa propiciação, ou seja, nele foi cumprido toda a ira que Deus tinha contra o pecador, tudo aquilo que Deus precisava cobrar, ele colocou em Cristo Jesus. Então Jesus é essa propiciação pelos nossos pecados e do mundo inteiro, ou seja, de todos aqueles que no mundo inteiro vierem a crer em Cristo Jesus. Então não podemos ter trevas. A trevas nos faz mentirosos quando nós dissemos que temos comunhão com Deus, comunhão com a igreja, e andarmos em trevas. Então o cristão não pode ter trevas na sua vida. Ora, sabemos que temos conhecido isso, que se guardarmos os seus mandamentos. Então como é que nós temos conhecido? Como é que nós sabemos que conhecemos isso, que vivemos isso, que praticamos isso? Como é que eu sei que eu estou cumprindo isso, que eu não tenho trevas na minha vida, que eu estou em comunhão? Como é que eu posso firmar isso? Aí João está falando assim, ó, sabemos que temos conhecido por isso, se guardarmos os seus mandamentos. Então nós vamos identificar que nós fazemos parte como família de Deus, como corpo de Cristo, como ovelha do Senhor, quando nós guardamos os mandamentos dele, quando nós praticamos esses mandamentos. Então quando eu pratico seus mandamentos, eu estou firmando que eu tenho parte nesse corpo de Cristo. Então isso é uma parte prática. Eu preciso guardar os mandamentos do Senhor. Esse guardar aí tem um sentido de praticar, de fazer. E ele continua, aquele que diz, eu conheço e não guarda seus mandamentos é mentiroso. Ou seja, se eu falar que eu conheço o Senhor e eu não guardo os mandamentos, eu não pratico esses mandamentos, eu não me esforço, eu não vivo me santificando, a Bíblia diz que eu sou um mentiroso. É isso que a Escritura está dizendo. Não sou eu que estou trazendo essa carga, ou esse peso, ou essa revelação. As Escrituras que diz, aquele que diz, eu conheço e não guardo seus mandamentos é mentiroso, e nele não está a verdade. Aquele, entretanto, que guarda a sua palavra, nele, ou seja, em Cristo, verdadeiramente tem sido aperfeiçoado o amor de Deus. Nisso sabemos que estamos nele, em Cristo, né? Aquele que diz que permanece nele, esse deve também andar assim como ele andou. Então o amor de Deus, ele é aperfeiçoado, ou seja, ele é amadurecido. À medida que eu vou guardando os seus mandamentos, que eu vou vivendo em luz, que eu vou vivendo na verdade de Cristo Jesus, esse amor de Deus vai sendo amadurecido em mim, e eu devo andar assim como ele andou. E nós sabemos como Jesus andou, não precisa dizer muita coisa, né? Jesus andou servindo, Jesus andou em vida de santidade plena, em amor, né? Numa entrega total ao seu Pai, em plena obediência. Ele chega a dizer em João 4,34, a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Então Jesus mostrou que as coisas mais importantes da vida para ele era fazer a vontade do Pai, e nós devemos andar da mesma forma. Ele segue falando, amado, não vos escrevo os mandamento novo, senão um mandamento antigo, do qual desde o princípio tiveste. Este mandamento antigo é a palavra que ouviste, todavia vos escrevo um novo mandamento, e aquilo que é verdadeiro nele e em vós, porque as trevas vão dissipando e a verdadeira luz já brilha. Mas afinal de contas, é mandamento novo ou é mandamento antigo? Que João fala que eu não vos escrevo mandamento novo, e no versículo seguinte ele fala, todavia
vos escrevo um novo mandamento. Dá a impressão que tem uma contradição, né? Que no versículo 7 ele fala que não escreve, ele escreve, não é mandamento novo, é mandamento antigo. E no 8 em seguida ele fala, não, mas eu escrevo um mandamento novo. Amados, quando ele fala que não é novo, que o mandamento é antigo, porque Jesus buscou lá no Velho Testamento para ensinar sobre o amor a Deus e o amor aos irmãos. Esse texto aqui, quer ver, em Deuteronômio, Levítico 19:18, assim: não vingarás nem guardarás ira contra os filhos do teu povo, mas amarás o teu próximo como a ti mesmo. Está em Levítico. Em Levítico já estava escrito que deveria amar o próximo como a ti mesmo. E Deuteronômio fala assim: ouve, ó Israel, Deuteronômio 6, 4-5, ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amará, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força. E Jesus, em Mateus 22, 37, 39, ele fala assim: respondeu-lhe Jesus: amará o Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. Esse é o grande primeiro mandamento. E o segundo é semelhante a esse: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então, na verdade, quando João fala isso, ele está falando assim: esse mandamento não é novo, é um mandamento antigo, porque ele já existia, ele está lá em Levítico, ele está em Deuteronômio, e Jesus usa isso para falar do amor a Deus sobre todas as coisas, o amor ao próximo. Então não é novo, mas em seguida João fala que é novo. Ele fala depois: todavia vos escrevo um novo mandamento. Então por que é antigo e é novo? É novo na forma de aplicar, porque no Velho Testamento era olho por olho, dente por dente, e Jesus fala assim no Mateus 5, 43, 44, ele fala assim: ouviste o que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu irmão. Então isso é coisa antiga, né? Amarás o teu próximo e odiarás o teu irmão. Isso é Mateus 5, 43 e 44. Eu, porém, vos digo: amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Isso é novo. Os judeus não tinham ainda alcançado esse entendimento. Eles seguiam as coisas na lei. Então, se alguém agredisse alguém, era olho por olho, era dente por dente. Se alguém matava alguém, ele precisava ser morto por aquilo. E Jesus está trazendo agora um novo ensinamento, uma nova forma de amar, que era a forma ágape de amar, e não aquela forma fraternal apenas, mas uma forma de entrega total. E isso era novo, e é nesse sentido que João está trazendo lembrança aos irmãos. Ou seja, o mandamento é antigo, ele não é novo, mas ao mesmo tempo ele é novo, porque ele é antigo, porque já estava escrito que eu tinha que amar os meus irmãos e a Deus sobre todas as coisas, mas agora ele é novo, porque eu tenho que amar de forma total, igual Cristo amou, e não olho por olho, dente por dente. Não você amar o teu próximo e odiar os teus inimigos, não, você vai amar o seu irmão, você vai amar o seu inimigo, você vai amar os que te perseguem. Isso era tudo novo ao mesmo tempo era antigo e ao mesmo tempo era tudo novo. Então é esse amor que a Escritura quer nos levar a amarmos uns aos outros. Verso 9: aquele que diz estar na luz e odeia seu irmão, até agora está nas trevas, e aquele que ama seu irmão permanece na luz, e nele não há nenhum tropeço. Aquele, porém, que odeia seu irmão está nas trevas, e anda nas trevas, e não sabe para onde vai, porque as trevas lhe cegaram os olhos. É impossível, meus irmãos, é impossível ter uma vida com Deus, é impossível ter comunhão com Deus, é impossível ser filho de Deus, é impossível ser de Deus, pertencer a Deus, se você não ama seu irmão. Não sou eu que estou trazendo essa doutrina. Eu desejei falar isso aqui, mas diferente de pegar pouco texto e discorrer o assunto, eu preferi discorrer dentro das Escrituras, porque a própria carta de João já é a pregação em si, a leitura dela já é uma dissertação sobre o tema. Não tem muito o que explicar, não tem muito o que acrescentar para trazer entendimento. Claro que
é obrigação dos pastores e de todos aqueles líderes que cooperam com o pastoreio da igreja, ensinar, trazer luz, entendimento às Escrituras, faz parte. Mas aqui está tão claro que não tem que acrescentar muita coisa. A única coisa que eu queria acrescentar aqui é essa ênfase, é esse ânimo, essa lembrança aos irmãos, que é incompatível você dizer que tem vida com Deus, que você pertence a Deus, que você é filho de Deus, se você não amar o seu irmão. Ele diz, verso 9, vou repetir: aquele que diz que está na luz e odeia seu irmão, até agora está em trevas. E aquele que ama seu irmão permanece na luz. Essa luz é a pessoa de Cristo, ou seja, você permanece em Cristo, e nele, ou seja, em Cristo Jesus, não há nenhum tropeço. Ou seja, Jesus nunca cometeu nada que alguém pudesse olhar para ele e servir de tropeço. Nunca. A Bíblia diz que nele não há tropeço. Aquele, porém, que odeia seu irmão, está nas trevas e anda nas trevas e não sabe para onde vai, porque as trevas lhe cegaram os olhos. É aquela pessoa que está num caminho errante, sem direção, sem saber aonde vai terminar a viagem, porque não ama ao irmão. Aí depois João prossegue: filhinho, eu vos escrevo porque vossos pecados são perdoados por causa do seu nome. Depois ele fala assim: pais, eu vos escrevo porque conheceis aquele que existe desde o princípio. Jovem, eu vos escrevo porque tendes vencido o maligno. Filhinho, eu vos escrevi porque conheceis o Pai. Pai, eu vos escrevi porque conheceis aquele que existe desde o princípio. Jovem, eu vos escrevi porque sois forte. A palavra de Deus permanece em vós e tendes vencido o maligno. Aqui eu não quero entrar em muito detalhe quando ele fala pais, filhinhos, etc. Mas João está usando uma linguagem familiar. Quando ele fala filhinhos, João já estava bem velhinho quando ele escreveu isso aqui. É provável que João já tivesse talvez beirando talvez seus 90 anos, seu final de vida, né, já bem velhinho. Então é tipo aquele pastor, aquele apóstolo, talvez já, não sei se já tinha mais algum vivo ainda. Ele foi o único dos apóstolos que morreu de velhice. Todos os demais morreram martirizados, o que a história diz, a Bíblia não relata. Mas João foi aquele que morreu de velhice. Então João já estava bem velhinho quando ele escreveu. Então quando ele fala assim, filhinhos, é como aquele cara bem idoso, né, que ama tanto aquela igreja, e que ele fala filhinhos. Ele fala pais, provavelmente ele está falando daqueles mais maduros na fé. Ele fala jovens, talvez aqueles que não são tão maduros, mas estão na caminhada, chamando: vocês são fortes, vocês venceram o maligno. Pais, vocês assim, assim, assim. Então João está usando uma linguagem muito carinhosa, né, e animando esses irmãos, dizendo assim: filhinhos, eu os escrevo porque vossos pecados são perdoados por causa do seu nome. Então, amados, nossos pecados são perdoados por causa do nome de Jesus. Depois ele fala: pais, eu os escrevo porque conheceis aquele que existe desde o princípio, falando acerca de Jesus, né? E depois ele fala acerca dos jovens. E ele continua no verso 18: filhinhos, já é a última hora, e como ouviste que vem o anticristo, também agora muitos anticristos têm surgido, e pelo que conhecemos que é a última hora. Essa última hora aí, meus amados, João está fazendo a referência da última etapa da obra de Cristo. Tudo que já tinha acontecido desde que Adão pecou, que Deus prometeu que da semente da mulher nasceria que haveria de esmagar a cabeça da serpente. Deus já estava fazendo ali profeticamente, falando acerca do Evangelho. A primeira vez que o Evangelho é anunciado é quando ele fala assim, que de ti, falando da mulher, nasceria que haveria de esmagar a cabeça da serpente. Ali já havia uma promessa da pessoa de Cristo.
Quando Deus não concorda com aquela roupa que Adão e Eva fez de folhas de figueira, Deus mata um animal, Deus tira o couro e faz uma roupa para eles. Ali já está mostrando que para cobrir o pecado, a nudez do pecado, alguém precisava morrer, precisava derramar sangue. Para que a nudez de Adão e Eva, o pecado deles fosse coberto, precisava haver derramamento de sangue. Então ali já estava profeticamente mostrando que um dia Jesus iria. E a Bíblia da Escritura diz que sem derramamento de sangue não há remissão de pecado. Isso já começa lá no Éden. E aí depois nós temos toda a história que vai acontecendo no Éden. Aí depois vem o dilúvio. Aí depois vem vários séculos. Aí depois Deus pega Abraão, Deus faz de Abraão ali um povo, depois torna uma nação, vai lá para o Egito, fica 400 anos, Deus tira, vem Moisés, vem Josué, vem tempo dos juízes, vem tempo dos reis. Aí depois vem Jesus cumpre toda a lei, toda a promessa que é feita desde o Gênesis, e uma vez cumprido tudo isso, e Jesus ascendeu o céu. E a igreja agora continua a obra, e João chama isso de última hora. É a última etapa, não há mais etapa. Nós estamos vivendo, amados, a última hora. Desde que Jesus ascendeu, é a última hora. E João fala, essa é a última hora, é a última etapa da obra de Cristo. Ele vai voltar, essa é a última hora, ele vai voltar. Precisamos aguardar em santidade a volta de Jesus. Essa é a última hora, é a última etapa, só falta isso. João está dizendo, só falta isso, é a última hora. E João fala assim, e ouviste que vem o anticristo. Aqui João está falando no singular que o anticristo vai vir, e é o anticristo que ainda não se manifestou, e ele vai se manifestar, onde Paulo chama ele de o homem da iniquidade. Ele vai se manifestar, e Paulo fala assim, que a volta de Jesus não há de acontecer sem que antes haja a apostasia e a manifestação do homem da iniquidade. É esse anticristo que João está falando, é esse anticristo que Jesus vai destruir com o sopro da sua boca. Mas João acrescenta, agora muitos anticristos têm surgido. Que anticristos são esses? É esse espírito maligno que opera através de falsos mestres, de falsos profetas, de falsos líderes, falsos pastores, pessoas que utilizam-se do Evangelho, mas não são verdadeiros, estão em trevas, ou estão negociando o Evangelho, ou estão pregando heresias, pregando coisas que Jesus não pregou, ensinando coisas que Jesus não ensinou, deturpando as Escrituras. Esses anticristos, eles já existem desde o princípio da igreja. Aí João fala que vai vir o anticristo, fazendo uma referência do anticristo dos últimos tempos, mas ele fala, mas agora muitos anticristos têm surgido, pelo que conhecemos que é a última hora. Ou seja, nesse tempo que aguardamos a volta de Cristo, que a igreja está aguardando já desde que Cristo ascendeu ao céu, nós estamos na última hora. E João continua no 19, eles saíram do nosso meio, entretanto, não eram dos nossos, porque se tivesse sido dos nossos, teria permanecido conosco. Todavia, eles se foram, para que ficasse manifesto que nenhum deles é dos nossos. Havia muitos que tinham saído do meio da igreja, porque não concordava com a doutrina de Cristo, estavam ensinando coisas erradas, dizendo que Jesus não veio em carne. Nesse tempo estava ensinando que se o espírito é bom e a carne é má, então Jesus não poderia ter vindo em carne. Essa era uma heresia que João estava combatendo naquela época, que é chamado de gnosticismo. Ela entrou na igreja e pessoas dizendo, não, Jesus não pode ter vindo em carne, porque ele é santo, ele é puro, é um espírito puro, então essa carne não pode habitar. E começou a acontecer isso na igreja, e João começa a defender isso aqui, que Jesus veio em carne, que Jesus veio em carne, porque estava tendo essa heresia na igreja. Por isso que João vai dar ênfase nesse ponto também.
E João disse assim: eles saíram do nosso meio, porque não era dos nossos, porque se tivesse dos nossos, teriam permanecido conosco. Verso 20: vós possuís a unção. Que unção é essa? É o Espírito Santo. Nós possuímos o Espírito Santo, a unção que vem do Santo, e todos tendes conhecimento. Essa unção que vem de Deus, o Espírito Santo, que Jesus havia prometido: ei que eu vou, mas não vos deixarei órfãos, eu enviarei o Espírito Santo, que há de ensinar, é o que vai convencer, é o que vai falar tudo do que é meu, que vai me glorificar. João está falando dessa unção. E vós possuís a unção que vem do Santo, e todos têm de conhecimento. Não vos escrevi porque não saibais a verdade, antes porque a sabeis, e porque mentira alguma jamais procede da verdade. Então João não está escrevendo para a igreja porque ela não sabe da verdade. João estava escrevendo à igreja e dizendo: eu sei que vocês sabem a verdade, eu não estou escrevendo porque vocês não conhecem a verdade, porque nenhuma mentira, né? Aí ele fala assim, porque mentira alguma jamais procede da verdade. Então João tinha ciência de que a verdadeira igreja, os verdadeiros irmãos, eles tinham conhecimento da verdade. Mas João estava dando ênfase, João estava batendo contra toda a heresia que estava sendo levantada naquele tempo. E essa unção do Espírito Santo, nós sabemos que essa promessa de Jesus, ela aconteceu em Atos. Eu não estou buscando esses textos, eu anotei tantos textos aqui, mas eu sei que não vai dar tempo de eu buscar cada texto aqui coerente com isso, mas alguns textos eu sei que os irmãos já conhecem. Por exemplo, em Pentecostes, em Atos 2, quando o Espírito Santo desce ali e começam a falar em língua, e quase 3.000 pessoas se converteram, a promessa de Cristo foi cumprida naquele dia. E João está dizendo: vocês têm essa unção, vocês têm esse Espírito Santo, e vocês conhecem. Ele diz assim, verso 21, 22: quem é o mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? Ou seja, Jesus, homem, o Jesus de carne e osso que veio, que nasceu de uma mulher, que cresceu, que viveu como homem, esse Jesus, João está dizendo assim, ele é o Cristo, ele é o enviado. Por que João dá ênfase a isso? Porque todos esperavam o Cristo, aquele que haveria de ser o libertador de Israel, aquele que haveria de vir um dia, que Moisés havia profetizado, que os profetas haviam profetizado. E João está escrevendo aqui: irmãos, esse Jesus, ele é o Cristo, ele é o prometido. Não confunde. Eu sei que eu não creio que aqui alguém pensa assim, mas se tiver alguém aqui que não sabe, mas Jesus Cristo, Cristo não é sobrenome de Jesus, né? Cristo não é sobrenome. Jesus é o nome de Jesus. Cristo é o Messias, é o enviado. Por isso que João está falando assim, ele diz assim: quem é mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? Jesus tem vários nomes que foi dado a ele, que mostra o seu caráter, a sua obra, a sua divindade, mas o nome dele é Jesus. Esse Jesus, ele é o Cristo, o enviado. Esse Jesus, ele é o Emanuel, que Isaías diz que o nome dele é Emanuel, que é o Deus conosco, é Deus encarnado, ele conosco. Esse Jesus, ele é o Pai da eternidade, ele é o príncipe da paz, ele é o maravilhoso conselheiro. Nós vamos encontrar vários nomes dados a Jesus, que mostram sua divindade, seu caráter, sua obra, mas o nome dele é Jesus, e ele é o Cristo. E por causa disso ele morreu, porque quando ele se declarou, o sacerdote rasgou as vestes e falou: para que nós precisamos mais de testemunha? Ele blasfemou. Lembra quando Jesus estava sendo diante do sinédrio lá de Caifás,
que várias testemunhas foram sendo apresentadas, ele se contradizia, eles não conseguiam achar um jeito de condenar Jesus, e quando Jesus fala, ele se declara que ele é o Cristo, e ele fala: vocês vão ver o Filho do Homem à destra do Pai. O sacerdote rasga as vestes e diz: que mais precisamos? Que mais precisamos? Ele blasfemou dizendo que ele é o Cristo. É uma blasfêmia. Jesus é o Cristo. Por isso que João está dizendo: gente, ele é o Cristo, ele é o enviado, ele é o prometido, né? E ele diz assim: todo que nega que Jesus é o Cristo, né? Este é o anticristo, que nega o Pai e o Filho. Todo aquele que nega o Filho, esse não tem o Pai. João está dizendo: amados, se alguém aqui está negando o Filho, se alguém aqui não crê que Jesus, ele é o Cristo, o enviado, o prometido, você está negando ele, você também está negando o Pai. E ele prossegue: todo aquele, verso 23, todo aquele que nega o Filho, esse não tem o Pai, e aquele que confessa o Filho, igualmente, tem igualmente o Pai. Permaneça em vós o que ouviste desde o princípio. Se em vós permanecer o que desde o princípio ouviste, também permanecereis vós no Filho e no Pai. E essa é a promessa que ele mesmo nos fez, a vida eterna. E isso vos acabo de escrever, é acerca dos que vos procuram enganar. Ou seja, haviam enganadores, sempre houve enganadores na igreja, sempre houve falsos mestres, desde o princípio. Jesus havia advertido, João está escrevendo, Paulo escreveu do problema lá em Coríntios, problema sério lá em Coríntios, que tinha um filho deitando com a própria mulher do pai, que deveria ser uma madrasta, uma concubina, alguma coisa assim. E Paulo chega a falar assim: nem os gentios são capazes de fazer tamanha coisa, e vocês estão tolerando isso aí. E mandou que entregasse a Satanás. O problema sempre existiu, e João está falando assim: isso é que vos acabo de escrever, é acerca dos que procuram enganar. Cuidado, amados, com o que você ouve. Nunca foi tão fácil ter tanta informação com tanta facilidade, né? Antigamente, ou você tinha que comprar um livro, tinha que ir na biblioteca, era difícil pegar as informações. Hoje elas estão brotando, e às vezes tem irmãos que se perdem, que se confundem, porque ficam buscando na internet um pregador aqui, uma pregadora ali, uma doutrina aqui, uma doutrina ali. Daqui a pouco sua cabeça está mais confusa, você entra num labirinto que você não consegue sair, porque fica procurando tanta coisa sem saber se a fonte é digna de aceitação, se ela é correta, sendo que vocês têm fontes confiáveis da verdadeira pregação do Evangelho. E a irmã se ia futucando tanta coisa, enchendo a cabeça com tanto negócio, que daqui a pouco às vezes corre risco até de perder-se na fé, porque você não se sustenta, porque você não consegue separar o joio do trigo, você não consegue separar o que é bom do que não é bom. Cuidado com o que você está ouvindo. A Escritura é a nossa fonte. 27, quanto a vós outros, a unção que dele recebeste permanece em vós, ou seja, a unção que nós recebemos de Jesus, o Espírito Santo que habita em nós. E fala assim: não tendes necessidade que alguém vos ensine, mas com a unção vos ensina a respeito de todas as coisas, e é verdadeira e não é falsa. Permanecei nele, como também ele vos ensinou. Quando João fala aqui acerca de que não é necessário que ninguém vos ensine, João, na verdade, ele não está falando que não precisa do ensino da edificação. Ele está falando daquela verdade específica de que Jesus é o Cristo, de que ele veio em carne, e que essa é a verdade, esse é o fundamento da igreja. Se tirar isso, não há fundamento, não se sustenta o Evangelho. Essa verdade específica, João está dizendo: não é necessário que ninguém vos ensine. Vocês têm o Espírito da verdade, e esse Espírito é capaz de discernir
o que é certo e o que é errado. João não está combatendo aqui o ensino, quando ele fala assim: quanto a vós outra unção dele recebeste, permanece em vós, não tem de necessidade que alguém vos ensine, mas como a sua unção, ou seja, esse Espírito que há em você, ele vos ensina a respeito de todas as coisas, e é verdadeira e não é falsa. João está mostrando que essa verdade, que Jesus é o Cristo, de que essa verdade específica, que é a coluna da nossa fé, acerca de Jesus ser o Cristo, ele está dizendo: não é necessário que ninguém vos ensine, vocês sabem, vocês têm esse Espírito. E nós temos aqui um texto que fala aqui, João 16,13, fala assim: quando vier porém o Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo que tiver ouvido, e vos anunciará as que hão de vir. E a própria Escritura mostra que o ensino é coerente, é necessário na igreja. 1 Coríntios 12, 28 fala assim: a uns estabeleceu Deus na igreja primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro lugar mestres. Os mestres têm a função de ensino, depois operadores de milagre, depois dom de curar, socorros, governo, língua. Então o ensino é coerente. Efésios 4, de 11 a 14 fala: ele concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres, com vista ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do serviço, para a edificação do corpo de Cristo. Hebreus 8, 11 fala: ele não ensinará jamais cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo: conhece ao Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior. Então essa verdade de que Jesus, ele é o Filho de Deus, de que Jesus vem em carne, de que Jesus é o Senhor, ele é o Cristo, isso não há necessidade. É isso que João está dizendo, essa verdade específica. A unção que você receber, ela testifica, e vocês sabem distinguir o que é certo e o que é errado. Mas o ensino é coerente na Escritura, ela é bíblica. E ele continua, verso 28, filhinhos, agora pois permanecei nele, em Cristo Jesus, para que quando ele se manifestar, tenhamos confiança e dele não nos afastemos, envergonhado na sua vinda. E sabei que ele é justo, reconhecei também que todo aquele que pratica justiça é nascido dele. Não tem aqui, Rogério? Obrigado, tem aqui, mas valeu, obrigadão aí. Quando fala aqui que quando ele se manifestar, nós temos confiança. Amados, a nossa vida de confiança na volta de Jesus e a nossa tranquilidade de que nós podemos ter confiança e não nos afastarmos envergonhados quando ele vier, vai estar pautado no nosso amor aos irmãos, vai estar pautado na obediência aos mandamentos. Quando eu tenho uma vida de amor aos meus irmãos, quando eu cumpro os mandamentos do Senhor, quando eu me santifico, eu posso esperar com tranquilidade a volta de Jesus. Eu posso esperar sempre ficar preocupado que eu vou me envergonhar. Então essa tranquilidade, ela vem dessa prática. Ele fala: filhinhos, agora pois permanecei nele, para que quando ele se manifestar, ou seja, quando Jesus voltar, quando ele vier, ele fala assim: quando ele se manifestar, quando Jesus voltar, tenhamos confiança e dele não nos afastemos envergonhados na sua vinda. E sabeis que ele é justo, reconhecei também todo aquele que pratica justiça é nascido dele. O que é praticar a justiça nesse contexto? Praticar a justiça nesse contexto é cumprir os mandamentos do Senhor, é obedecer aquilo que ele estabeleceu, que nós obedecemos. Isso é justiça, porque ele é justo, ele cumpriu todas as coisas. Capítulo 3, vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. Olha só, amados, João fala que grande amor nós temos do Pai, a ponto de nós sermos chamados filhos de Deus, e de fato somos filhos de Deus. Então João, ele está dizendo para a igreja: amados, nós somos filhos de Deus. Ele está afirmando, ele não está botando dúvida, ele está dizendo: vede com grande amor nos tem sido concedido
o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus, e de fato somos filhos de Deus. Por essa razão, o mundo não nos conhece, porquanto não conheceu Ele mesmo. Então, amados, se o mundo não conheceu a Deus, eles não vão nos reconhecer. O mundo não vai conseguir compreender um cristão, porque eles não compreendem a Cristo. E João está dizendo aqui, né? Por essa razão o mundo não nos conhece, porquanto não conheceu a Ele mesmo. Ou seja, por o mundo não ter conhecido a Cristo, eles não reconhecem os filhos de Deus. Por isso a perseguição, por isso a zombaria, por isso nós estamos vivendo o tempo que nós estamos vivendo, cada dia mais, tornando crime aquilo que nós cremos, porque o mundo não conhece a Deus. Se não conhece a Deus, eles não vão nos conhecer. Se eles não respeitam a Deus, eles não vão nos respeitar. Ele diz, verso 2, amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Então João está dizendo assim, nós somos filhos de Deus, mas ainda não se manifestou o que haveremos de ser, porque nós somos filhos de Deus já agora, nesse tempo. João está dizendo assim, nós não vamos ser filhos de Deus no futuro. Ele está dizendo hoje, amados, ele está dizendo assim, agora somos filhos de Deus, ou seja, no presente, mas ainda não se manifestou o que haveremos de ser, porque quando Jesus voltar, vai manifestar em toda a sua glorificação, em toda a sua majestade. Tudo há de ser concluído naquele tempo, todo o propósito, todo o desfecho da história. E a Escritura diz que nem olhos viram, nem ouvido ouviram aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Então, aquilo que está preparado, nem olhos viram, nem ouvido ouviram. Eu andei estudando o livro de Apocalipse há uns meses atrás aí, passei alguns meses estudando, e como João descreve a beleza do novo céu e da nova terra. João chega a usar elementos que não existem nem na terra, quando ele fala da cidade de ouro, como translúcido, como vidro, transparente como vidro. Bom, existe vidro aqui, mas eu nunca vi ouro transparente. Mas João fala de um ouro transparente ali, que ele fala que é translúcido, ele fala que é como se fosse vidro, mas é ouro. João vai usando pedras preciosas, falando da beleza da cidade, porque João vai usando uma linguagem e vai sendo mostrado ele elementos para que nós possamos ter a imaginação da grandeza de que é o novo céu e a nova terra. Mas as Escrituras diz que vai ser maior do que isso ainda, porque a Escritura diz que nem olhos viram, nem ouvido ouviram, nem penetrou em coração de ninguém aquilo que Deus tem preparado para aqueles que os ama. E João está dizendo, amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Ou seja, essa totalidade vai ser manifestada quando Jesus voltar. Quando ele fala não se manifestou, porque Jesus ainda não tinha vindo, mas ele vai voltar. E sabemos que quando ele se manifestar, ou seja, quando Jesus voltar, seremos semelhantes a ele, porque haveremos de vê-lo como ele é. João está dizendo que nós seremos semelhantes a Jesus. Como é que nós podemos ser semelhantes a Jesus? Eu creio que pelo menos em duas coisas. Que nós vamos ter um corpo semelhante ao dele, um corpo glorificado, como o corpo dele foi glorificado. Jesus morreu, foi sepultado e ressurgiu, mas quando ele ressurgiu, era um corpo glorificado. Ele pôde ser reconhecido, pôde ver a marca dos cravos, Tomé viu, tocou no lado, mas era um corpo glorificado. Jesus já não estava mais naquela limitação da qual ele se limitou.
Ele encontra duas pessoas a caminho de Emaús, 2 discípulos, ele aparece ali do nada, de repente, quando começa a partir o pão, e eles reconhecem Jesus, Jesus desaparece. As reuniões que Jesus entrou e os discípulos estavam reunidos, ele não bate na porta para entrar, ele aparece, a porta está trancada, ele entra, ele está diferente, está um corpo glorificado, e as escrituras diz que nós teremos um corpo desse, então nós seremos semelhantes a Jesus na sua característica física, e seremos semelhantes a Jesus na sua santidade, porque não haverá mais pecado, nós seremos plenamente santos como Ele é santo. A escritura fala assim, 1 Coríntios 15, 42, 44, pois assim também é a ressurreição dos mortos, semeia corpo na corrupção, ou seja, nós seremos sepultados em corrupção, essa carne, ela se corrompe, e ressuscita em incorrupção. Semeia-se em desonra, ressuscita-se em glória, semeia em fraqueza, ressuscita em poder, semeia-se corpo natural, e ressuscita corpo espiritual, e se há corpo natural, há também corpo espiritual. 1 Coríntios 15, 42, 44, 2 Coríntios 5, 21, sabemos que se a nossa casa terrestre, deste tabernáculo se desfizer, temos da parte de Deus um edifício, casa, não feita por mãos, eterna nos céus. Esse será o nosso corpo. João fala que nós seremos semelhante a Ele, teremos um corpo semelhante a Ele, seremos santos como Ele é santo. E o verso 3 fala assim, e assim mesmo se purifica todo o que nele tem essa esperança, assim como Ele é puro. Então nós precisamos nos purificar. A Bíblia diz que buscai a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Então, assim mesmo se purifica todo aquele que nele tem essa esperança, assim como Ele é puro. Verso 4, todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é transgressão da lei. Sabei também que Ele se manifestou para tirar os pecados, e nele não existe pecado, e todo aquele que permanece nele não vive pecando, e todo aquele que vive pecando não o viu, nem o conheceu. Meus amados, isso aqui é sério, isso aqui difere a vida de um ímpio da vida de um verdadeiro cristão, que o ímpio vive pecando, o cristão não vive pecando. Se o cristão vive pecando, a escritura diz que ele não viu nem conheceu. Quando João fala assim, todo aquele que permanece nele não vive pecando, e todo aquele que vive pecando não o viu, nem o conheceu. É porque nós não podemos admitir a prática do pecado, a permanência no pecado, a insistência no pecado. Se isso está existindo em nós, isso é sinal que nós não conhecemos a Cristo. Então nós precisamos romper com tudo isso. Não podemos ter pecados de estimação, pecados consecutivos, sempre no mesmo ponto, pecando no mesmo ponto. Precisamos vencer, precisamos abandonar isso. E verso 7 fala, filhinhos, não vos deixe enganar por ninguém, aquele que pratica a justiça é justo. Quando ele fala justiça aqui é no sentido dos mandamentos do Senhor, aqueles que praticam os mandamentos do Senhor é justo, assim como Ele é justo, como Jesus é justo. E aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. E todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, pois o que permanece nele é a divina semente. Ora, esse não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. Então João está mostrando que é incompatível em alguém que tem a divina semente, alguém que tem o Espírito Santo, e essa pessoa viver na prática do pecado é incoerente, não pode, não funciona, não é verdadeiro. Um cristão não pode ver na prática do pecado. Você tem, meus irmãos, a divina semente, o Espírito Santo de Deus, ele está em você, ele está em mim, e é incompatível que nós admitamos uma vida de prática de pecado. Eu não estou falando aqui de impecabilidade,
próprio João, na própria carta, nós já lemos no início: se dissermos que não temos nenhum pecado, nós mesmos nos enganamos, e a verdade não está em nós. Se confessarmos o nosso pecado, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. É claro que nós pecamos, claro que eu peco, você peca, e João está dizendo: eu escrevo para que vocês não pequem, mas se pecar, nós temos um advogado. Não é disso que João está falando, mas João está dizendo que uma vida deliberada em pecado, uma vida sem temor a Deus, que está pecando e continua pecando, e não está nem aí, e vai levando, e você dizer que você é um cristão, que você tenha a divina semente, João está dizendo: isso não é verdade, porque em você habita a semente, habita o Espírito Santo. Então não tem como, não confere. O pecado tem que ser um acidente na sua vida e não uma prática. E ele está dizendo que aquele que vive nessa prática é mentiroso. E o verso 10 fala assim: nisso são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Aí João fala que é manifesto. Manifesto como? Ele dá a resposta: todo aquele que não pratica justiça não procede de Deus, e nem aquele que não ama seu irmão. Aí João coloca, além de falar da prática da justiça, de todos os mandamentos do Senhor, ele diz assim: e nem aquele que não ama seu irmão. Então, meus amados, se você não ama seu irmão, João está dizendo que você não é filho de Deus. Não sou eu que estou dizendo. João está dizendo aqui que se você não ama seu irmão, você não é filho de Deus. Verso 11: porque a mensagem que ouviste desde o princípio é essa, que nos amemos uns aos outros, não segundo Caim, que era do maligno, e assassinou seu irmão. E por que assassinou? Porque as suas obras eram más, e as de seus irmãos justas. Amados, eu creio que aqui ninguém assassinou ninguém, né? Eu digo assassino. Eu não estou dizendo se Tiaguinho amanhã dá um tiro na pessoa, ele é um assassino. Ele está no exercício de farda, tudo direitinho, cumprindo a lei dentro do rigor, não é assassino. Edgley também na guerra lá, se ele tivesse ido lá, isso não é assassinato. Eu estou dizendo assim, eu não creio que aqui ninguém assassinou ninguém, né? Como Caim assassinou. Mas João está fazendo uma comparação. É que quando você não ama seu irmão, na verdade você é um assassino, porque você matou o irmão no seu coração. É isso que ele está dizendo. Ele está dizendo, amado, ele diz assim, ele termina o verso 10 falando assim, né? Ele diz assim, vou ler o verso 10, 3:10. Nisso são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Todo aquele que não pratica justiça não procede de Deus, nem aquele que não ama seu irmão. Porque a mensagem que ouviste desde o princípio é essa, que nos amemos aos outros, não segundo Caim, que era do maligno, e assassinou seu irmão. Por que assassinou? Porque suas obras eram más, é de seus irmãos justos, seu irmão justo. Então João está fazendo uma comparação. Então, quando nós não amamos o irmão, quando nós odiamos o irmão, ou não queremos relacionamento com aquele irmão, fugimos daquele irmão, João está dizendo assim, você é um assassino, porque você matou o seu irmão. Você pode não ter matado igual Caim matou, tirou a vida mesmo, mas você matou no seu coração. E João está chamando isso de assassino. Verso 3: irmãos, não vos maravilheis se o mundo vos odeia. Nós sabemos que nós já passamos da morte para a vida, porque amamos os irmãos. Então, como é a prova de que eu passei da morte para a vida? E João está dizendo assim, irmão, não vos maravilheis se o mundo vos odeia. Nós sabemos que nós já passamos da morte para a vida. João está dizendo assim, irmão, nós já sabemos que nós passamos da morte para a vida, porque nós amamos os irmãos. Amados, então nós sabemos. Como é que eu posso saber se eu passei da morte para a vida? Qual é o testemunho que me mostra que eu passei da morte para a vida? É o meu amor aos irmãos. Se eu não amo, eu não passei da morte para a vida. É isso que as Escrituras estão dizendo. Ele diz, nós sabemos que já passamos da morte para a vida. Por
porque amamos os irmãos. Aquele que não ama permanece na morte. E João fala: aquele que não ama permanece na morte. Todo aquele que odeia seu irmão é assassino. Ora, vós sabeis que todo assassino não tem vida eterna permanente em si. Então João fala: se você não ama, você é assassino. E o assassino não tem vida eterna permanente em si. E nisso conhecemos o amor de Cristo, que deu a vida por nós, e devemos dar a vida pelos irmãos. Ora, aquele que possui recursos deste mundo e vir seu irmão padecer necessidade e fechar-lhes o seu coração, como pode permanecer nele o amor de Deus? Filhinhos, não amemos de palavra nem de língua, mas de fato e de verdade. Irmãos, eu vou parar por aqui. Eu tinha ideia de ir até o final, mas a carga que estava no meu coração, ela é a carga do amor uns para com os outros. Nós não podemos brincar de igreja, não podemos acostumar a nos reunirmos religiosamente. A gente vem para cá, a gente se abraça, daqui a pouco a gente almoça junto, vamos nos relacionar, cantamos, louvando ao Senhor, muitas vezes participamos, dando testemunho, ou pregando, ou ouvindo a pregação, mas nada disso se torna um verdadeiro culto ao Senhor se nós não amarmos uns aos outros. Essa falta de amor, ela anula tudo, ela anula a eternidade com Deus. Se nós não estivermos atentos a isso, nós anulamos a nossa vida eterna com o Senhor, porque o Senhor, Ele não se agrada em holocaustos e sacrifícios desde o Velho Testamento. Claro que Ele que ordenou aqueles holocaustos, que Ele ordenou aquele sacrifício, mas Ele queria aqueles holocaustos, aquele sacrifício como uma verdadeira adoração a Ele. Mas se fosse só aquilo e uma vida de hipocrisia, uma vida em desobediência a Ele está dizendo: isso para mim não serve, que para mim, mais do que holocausto, Ele quer corações quebrantados, Ele quer obediência. O Senhor quer corações quebrantados, o Senhor quer obediência aos seus mandamentos. Se no Velho Testamento não houvesse isso, não valia nada aquele sacrifício, não tinha valor. E embora foi o próprio Deus que estabeleceu aqueles princípios, foi Deus que determinou guardar o sábado, as festas, Pentecoste, Páscoa, festa todos os tipos de festa. Não adiantava nada sacrificar os animais se não houvesse corações quebrantados, se não houvesse disposição de viver uma vida de amor com o seu próximo, de amar a Deus sobre todas as coisas. O princípio de Deus não mudou, não mudou. O Senhor, com a sua obra, Ele juntou todos. Agora não é mais só Israel, todos os gentios foram inclusos. Paulo fala que a barreira de separação que existia, ela foi tirada. Agora não existe grego, judeu, é todo mundo, é para todos. Essa diferença foi cumprida em Cristo Jesus. Jesus se cumpriu de forma cabal, de forma completa, quando Ele diz lá naquela cruz: está consumado. Então, quando Deus prometeu a Abraão que Abraão seria abençoado todas as nações da terra, isso se cumpre na pessoa de Cristo, porque na obra de Cristo todas as nações da terra foram alcançadas. Deus cumpriu aquela promessa. Então, hoje nós não matamos mais animais nos nossos cultos como era antigamente no Velho Testamento, mas hoje nós nos reunimos, hoje nós cantamos, nós ofertamos, nós
nos reunimos em grupos, nós nos edificamos mutuamente, nós louvamos ao Senhor, nós pregamos a palavra, nos relacionamos. Mas se tudo isso existindo e não houver amor, o que as Escrituras estão dizendo é que nós não temos a vida eterna, que nós não temos parte no reino de Cristo. A igreja é o corpo de Cristo, Cristo é o cabeça. Não tem como eu amar essa mão aqui, eu gosto tanto dela, eu faço todo o bem para ela, eu cuido bem dela, mas essa mão de cá não, que eu não gosto, eu odeio essa mão. Não tem como eu amar o olho e odiar meu pé. Não tem como, amados, nós amarmos. Eu sei que a nossa relação, ela vai ser diferente um com o outro. É verdade que eu tenho mais proximidade, mais intimidade, mais relacionamento com uns do que com outros. Isso é normal. Você não consegue relacionar na mesma intensidade com todos. Jesus também não fez isso. Jesus tinha uma relação com a multidão, mas ele tinha um relacionamento mais próximo com os seus 70 discípulos, que era 70. Dos 70 ele tinha 12 que ele escolheu, chamou de apóstolos, e com esses 12 ele foi intenso. Desses 12 ele tinha 3 que subiu lá para o monte da transfiguração. Em alguns momentos Jesus estava só com aqueles 3, e desses 3 Jesus tinha um que era o mais íntimo. Isso não é problema, isso é normal no relacionamento. Mas o amor Jesus teve para com todos, sem exceção. O mesmo sangue derramado para João, para Tiago e para Pedro, foi para os 12, foi para os 70, foi para a multidão. Então o amor nosso precisa ser para com todos, ainda que a nossa proximidade, o nosso relacionamento não seja tão intenso, que isso é normal no relacionamento. Por que eu tenho tido essa carga no meu coração já há muito tempo? Porque isso define a nossa eternidade. Isso nos define. Depois em casa, com calma, leia essa carta. Se você tiver dúvida de outras coisas aqui que tem dúvida, quiser me perguntar depois, ou seu líder de grupo caseiro, ou alguém próximo a você, ou um irmão próximo a você, mas eu também estou à disposição para, se quiser tirar alguma dúvida com relação às demais coisas escritas aqui. Mas isso nos define, irmão. João chama de mentiroso quem diz que ama Deus e não ama seu irmão. João mostra que é impossível, é incompatível, não tem como ser verdade eu ter vida eterna se eu não amo meu irmão. Eu tenho tido essa carga assim, porque o relacionamento ele gera desgaste. Até aí tudo bem, é normal. Quantos desgastes eu já tive com a minha mulher em 38 anos de casado, não é verdade? Quem é casado aqui sabe, principalmente os que têm mais tempo de casado. Quantos desgastes há entre marido e mulher numa vida conjugal. Mas nem por isso eu deixei de amar minha mulher, e nem ela a mim, e nem por isso eu me separei dela. Assim deve ser conosco. Desgastes vão acontecer, tristezas vão surgir, desapontamentos também vai acontecer. Quanto maior o relacionamento, maior o desgaste, maior os problemas. De toda a igreja, eu tenho mais problema com a minha mulher.
Ela é a primeira. Por quê? Porque é com ela que eu me relaciono mais. O desgaste é maior. Depois vem meus filhos. E assim vai desencadeando os relacionamentos. Com que eu tenho menos relacionamento, né? Lá os irmãos de Venda Nova, eu tenho pouco relacionamento com os irmãos. Às vezes eu vou lá, demoro para ir de novo, quando vejo que dou um abraço. Não tem desgaste. Agora vai eu viver ali, vizinho, porta a porta com o Lindomar, se daqui a pouco a gente não se aborrece um com o outro. E assim, quanto maior a intimidade. Então eu quero dizer, meus amados, que isso é parte da vida, mas isso não pode romper o laço de amor verdadeiro que nós temos uns com os outros, assim como a minha relação conjugal, com todos os desgastes que uma vida conjugal gera. E não vamos aqui romantizar muito, porque é verdade, desgasta mesmo, não tem jeito. Mas isso não pode apagar o amor, isso não pode anular o amor, isso não pode me fazer separar da minha mulher, nem eu dela. Precisamos continuar nos amando até a volta de Jesus, até a gente partir. E assim deve ser o nosso relacionamento, porque nós somos corpo de Cristo, nós somos a noiva do Senhor, Ele é o noivo, Ele vem buscar a sua noiva. Então refletimos sobre isso, meus irmãos, e essa vai ser a marca dos últimos tempos. Por esfriar seu amor de quase todo, ou de muitos, né? Por causa da multiplicação da iniquidade. Nós não podemos permitir que a iniquidade vá anulando o nosso relacionamento de amor uns para com os outros. Amém, meus amados? Que o Senhor nos abençoe, nos ajude. Vamos crescer nisso, vamos ser uma igreja limpa, de coração limpo, aberto, para que o Senhor habite abundante em nós, que nós cresçamos em tudo, na graça, no amor, na pregação do Evangelho, sermos generosos, amorosos, servindo um ao outro, glorificar a Deus de coração livre, limpo. Quando você abrir seus lábios para cantar aqui, você não tem nenhuma raiz de amargura com nenhum irmão, tudo está limpo, está resolvido. Se não tiver, você ter dentro do seu coração disposição, não está, mas eu vou resolver, vou chamar meu irmão, vou acertar, que eu quero cantar ao Senhor um cântico verdadeiro de louvor, porque meu coração está limpo. É isso que João fala, quando ele fala, quando Jesus voltar, nós não nos sentimos envergonhados, nós temos uma mente e uma consciência tranquila de que estamos em paz com Deus. Que o Senhor nos abençoe. Amém?